Vamos lá, continuando. Bom, se nós olharmos, né, nesse último aspecto que eu estava contando da vida de Santo Atanásio, do fundador, o nosso padre, São José Maria, humanamente, vamos falar assim, Santo Atanásio morreu no fracasso. Desgraçada, a coisa foi pesada pro coitado, né? Pô, você é exilado, o Papa te excomunga, e depois você, antes da excomunhão, ele, lógico, foi exilado, voltou, foi exilado, voltou. O homem não tomava jeito, excomungaram o coitado. O Papa excomungou o coitado. Então, você é tido publicamente como alguém que está contra a igreja. Imagina, naquela época, 300 e pouco, o ano 300 e pouco. Imagina o forrobodó que era isto, né? Então, morreu fracassado, morreu como se tivesse comungado, morreu escorraçado, morreu como se fosse um herege, né? Pela própria igreja, né? Declarado como herege pela própria igreja. Interessante que ele não cedeu até o momento da sua morte. Por quê? Porque não importava para ele as opiniões humanas. Ó, beijinho no ombro, como a galera diz. Né? Tá nem aí, sabe? Tinha uma música antiga que falava isso mesmo. Gente, eu tô muito recordada a viver. Tô nem aí, gente do céu. De onde eu lembrei disso? Bom, então era esse aí, ó. Eu acho que a gente precisa ativar o tô nem aí, muitas vezes, sabe? Em defesa da fé, a gente precisa ativar esse tô nem aí muitas vezes e defender mesmo a doutrina correta. Para isso, a gente precisa de formação, precisa ler os livros certos e tudo mais, né? E como ele não se portava com as opiniões humanas, com o que pensavam dele, mas sim em defender as verdades da fé, em defender a doutrina dada pelo próprio Cristo, podemos dizer que Santo Atanásio se importava só com o que Deus pensava dele. Isso a gente poderia pedir a Deus, Senhor, que eu me preocupe só com tua opinião. E eu sei que é difícil, viu, gente? Mas que a gente se preocupe só com a opinião de Cristo. Como é que Cristo está nos vendo? Como é que Deus Pai nos vê? Como é que o Espírito Santo nos vê? Que a gente se preocupe só com essa opinião. As outras, o que vão acrescentar? Claro, a gente ouviu uma crítica, a gente vai e conversa com Deus sobre o assunto, fala com o sacerdote. Se a gente está errado, a gente vai, conserta, pede desculpa e tal. Por quê? Porque a nossa preocupação é agradar a Deus, não é verdade? Agora, com relação a defender a doutrina certa, olha, chamem-me do que quiser. Eu penso isso para mim. Olha, eu tô nem aí, chamem-me do que quiser, porque a minha alma tem que dar contas a Deus. É a mim que ele vai pedir contas. E eu não vou ter que falar, ai, Senhor, é que eu não queria que ficassem chateados. Ah, sabe? Tô nem aí, tô nem aí. Então, o que é que Cristo pensa de mim em tal coisa? O que é que Deus está pensando de mim em tal coisa? Isso é que tem que nos importar, né? Bom, tá acabando, viu? Depois, a gente pode pensar uma coisa, é que essas dúvidas que vieram em cima de Santo Atanásio, né, dessa coisa de que que Cristo não era Deus, era ou um grande profeta, um grande homem, etc e tal, a reencarnação não sei de quem, etc e tal. Essas coisas são antiguíssimas na Bíblia, né? Antiguíssimas de não acreditarem nessa divindade de Cristo. Os apóstolos, né, não eram só os discípulos, os apóstolos tinham essa dificuldade de acreditar na divindade de Cristo desde o início, né? Lembrando, os apóstolos eram os 12, os discípulos eram os outros que o seguiam. A Bíblia cita até no começo 72, lógico que deviam ter muito mais. Então, os apóstolos eram os 12. Quando Jesus começa a sua pregação, Jesus sempre começa, sim, exigindo fé. E fé no quê? Que ele era Deus. Né? Ele se retrata muitas vezes como filho do homem, né? O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. O filho, Cristo era Deus, né? Cristo era Deus. E ele aponta essa sua divindade em vários momentos, vários momentos. Então, eu anotei alguns aqui com base nos sacramentos. Ai, gente, tomara que não esteja muito escuro para vocês a gravação. Eu anotei alguns aqui com base nos sacramentos.
né? Eu não anotei na ordem, tá? Eu fui anotando conforme aparece. Ó, eu vou desligar agora e fazer outra gravação. Eu vou ver se eu vou para um lugar mais claro. Já volto.